Chegou a hora, meus queridos amigos, em que nós vamos ter que falar sobre Cuba. Ai, eu adoro aquela musiquinha, como é que é? Brasil vai lançar foguete, Cuba vai lançar também. Complete a frase, é? Como Cuba, assim como todo cu, é um tópico bastante controverso, eu vou dar apenas informações históricas para que tentemos responder a seguinte indagação. Por que tem tanta gente interessada em provar pra gente que Cuba é uma ditadura horrorosa? Mas, para que possamos responder a essa questão e muitas outras, é imperativo que conheçamos a história de Cuba e seu processo emancipatório. Então, segura aqui na mão da análise crítica da história e vem comigo, vem! Pois bem, assim como todo país latino-americano, Cuba já nasceu cagada, né? Porque já nasceu colônia de exploração. Inclusive, Cuba foi o último país latino-americano a declarar a independência da Espanha, somente no ano de 1898. Depois da independência de Cuba, o que vocês acham que ficou ali, de olho, naquela ilha maravilhosa, cheia de recursos naturais e com um povo prontinho para ser explorado de novo, hein? Din, 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 din. Muito bem, acertou quem respondeu: Estados Unidos da América. Então, após a independência de Cuba, a tutela econômica e política dos Estados Unidos no país foi garantida através do quê? Mas é claro, governos ditatoriais, que foram dos anos de 1933 até 1958. Entretanto, o pessoal de Cuba, durante a década de 50, começou a se revoltar um pouquinho com a ditadura, porque a ditadura nunca é bacana, né? E aí começaram a surgir os movimentos guerrilheiros, aqueles do Fidel Castro e do Che Guevara, o da camiseta, sabe? Depois, então, de sucessivas vitórias desses guerrilheiros, finalmente, em 1959, formou-se o governo revolucionário de Cuba, o pesadelo do mundo civilizado ocidental. E é aí que os problemas começam a se intensificar, meus amigos, porque o governo cubano adotou uma política de mudanças que se chocava frontalmente com os interesses tradicionais dos Estados Unidos no país. É claro. Quais eram essas mudanças que incomodavam tanto os americanos? Pois bem, coisinhas como a reforma agrária, nacionalização de indústrias e refinarias, ou seja, colocar os interesses do próprio povo na frente do lucro imperialista de outros países, um negocinho assim. Mas é claro que os Estados Unidos não ficaram nada satisfeitos com Cuba, toda saidinha assim, e no ano de 61 romperam as relações diplomáticas com o país, além de terem tentado tirar Fidel Castro do poder através da crise da Baía dos Porcos. Depois disso, veio o embargo econômico do EUA em relação a Cuba e diversas medidas que visavam barrar a ampliação dos ideais socialistas na região latino-americana. E dentre essas medidas, a gente pode citar duas específicas. A primeira delas foi a Aliança para o Progresso, do presidente Kennedy, que foi uma ajuda econômica a alguns países daqui para expandir os ideais norte-americanos, além, é claro, do apoio que os Estados Unidos deu a diversas ditaduras latino-americanas, incluindo a do Brasil. Tudo isso causou, é claro, um isolacionismo forçado de Cuba, o que é muito triste, porque depois de 25 anos de governo revolucionário, Cuba já tinha extinto a miséria, a fome, o analfabetismo e o desemprego. Entretanto, o embargo econômico dos Estados Unidos, que recebeu o apoio de muitas outras potências durante muito tempo, acabou ameaçando o avanço dessas conquistas dentro de Cuba. Então, muita gente hoje, quando pensa em Cuba, pensa em miséria. Eu não estou aqui necessariamente para defender Cuba, mas sim para levantar uma indagação. A quem interessa perpetuar essa ideia de que Cuba é um país miserável, afundado em crise, em desemprego, em falta de infraestrutura? Eu acho que interessa ao mesmo tipo de gente que lá atrás viu as mudanças que estavam dando certo de Cuba, através de um modelo de governo completamente diferente do que eles apregoavam, e quiseram barrar essas mudanças, tornando a vida de Cuba cada vez mais difícil. Em um mundo cuja lógica preponderante é o capitalismo, qualquer movimento diferente e que possa trazer resultados positivos à população é encarado como uma ameaça ao lucro e ao capital, e deve ser eliminado instantaneamente. Imagine só você, o que teria acontecido se Cuba tivesse mostrado ao mundo que era possível sim fazer reforma agrária, que era possível sim acabar com o analfabetismo através de educação pública de qualidade, que era possível dar saúde para todo mundo de forma gratuita. Imagina só! Imagina que os planos de saúde iam fazer, os grandes conglomerados de educação, a Uni, não sei o que lá ia fazer, os proprietários de terra, o que esse bando de gente ia enfiar o dedo no cu e rasgar ao ver as bases do capitalismo desfalecendo.
Portanto, minha gente, é muito importante para todo esse povo que ama explorar e ganhar dinheiro em cima do nosso lombo, que nós tenhamos a noção de que Cuba é um lugar horroroso, que Cuba é péssimo, que Cuba não vale a pena. Porque aí a gente compra o quê? A ideia de exploração deles. Que aí a gente compra esse discurso de que no capitalismo a gente é livre, de que a gente tem poder de escolha, que a gente pode ser quem a gente é através de oportunidades iguais. Enquanto o socialismo é ditadura. Agora, me conta quem é livre de verdade. A gente que trabalha feito um condenado, ganhando o mínimo necessário para que o nosso patrão enche o rabo de dinheiro através da mais-valia e a gente pega esse dinheirinho suado, de 27,5% para o governo e mesmo assim não tenhamos acesso a nem saúde, nem educação, nem segurança de qualidade e tenhamos que pegar esse dinheiro para pagar um plano de saúde, escola particular e sair com medo na rua. Ai, você não ama o capitalismo? Pois bem, então você vai pegar toda essa sua certeza de classe média oprimida pela elite pra ir no Twitter xingar muito, dizer que Cuba é uma ditadura, que os médicos cubanos são escravos e quem é livre é você que vai ter que fazer uma viagem pela CVC em 12 vezes. Ninguém é obrigado a gostar de Cuba e Cuba não está imune a críticas. Entretanto, não vamos comprar esse discurso raso e superficial que quer descreditar um modelo de governo só porque ele é diferente. E, para fechar todo esse raciocínio, eu vou ler um artigo de opinião publicado na Folha de São Paulo em 1995 pelo grande Frei Beto. Por gentileza, abram aspas. Quem considera que a democracia se reduz a eleições periódicas não deve esquecer que em Cuba não há massacres do tipo Carandiru, grupos de extermínio, sequestros, desaparecimentos, assassinatos de crianças. Nem existem aposentados desassistidos e extorsão financeira para acesso à saúde e educação. A humanidade pode ser diferente, sem o escândalo do abismo que separa ricos e pobres. Por isso, Cuba incomoda quem acredita que encher urnas é mais importante que encher barrigas, mesmo porque essa gente nunca passou fome. No máximo, teve apetite com direito a cover. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, uma data importantíssima que aqui no Brasil carrega um significado político e sociológico de uma grandeza incomensurável. Devido a essa grandeza política, eu mesmo esperava de mim um pronunciamento sobre essa data, até porque existe muita desinformação e ainda muito preconceito ao redor dela. E depois de muito pensar e pensar na melhor forma de abordar esse vídeo, eu decidi que o mais correto, sendo eu quem eu sou, seria a minha abstenção. E isso, meus caros, porque existem diversos influenciadores e influenciadoras negras que possuem muito mais direito de fala do que eu para dar voz ao que essa data realmente representa. É preciso dar espaço aos interlocutores corretos de cada causa para que eles tenham a supremacia de discutir e debater temas que são essenciais à sua existência. É por isso que eu, homem considerado branco no Brasil, acredite que eu tenha o dever cívico de deixar que a mensagem do Dia da Consciência Negra seja levada exclusivamente pelas pessoas que sentem isso diariamente na pele. O que a gente tem que fazer, então, é uma liberação, tá? Não é fornecer espaço, até porque o espaço não é nosso pra gente fornecer. É liberar, é dar 2 passos atrás e deixar esse espaço livre para que as minorias carreguem as suas mensagens. Empoderar e dar espaço para essa voz é uma forma da gente democratizar os debates e as conversas tão necessárias na nossa sociedade que é ainda tão e tão preconceituosa. Segue então uma lista de influenciadores e influenciadoras negras aqui no Instagram para que a gente possa começar a seguir, conversar, debater e, o mais importante, ouvir. Beijo, bom feriado.